Você já ouviu falar que o Brasil não faz nem bicicleta? Quem dirá avião? Pois é, essa frase foi dita por um professor a seu aluno, o pequeno Osiris Silva. Frase essa que ficou marcada em sua cabeça. Felizmente, ele não acreditou nisso. Inspirado por ninguém menos que Santos Dumont, o brasileiro que é considerado o pai da aviação, Osiris cresceu com um sonho grande: ver o Brasil voar alto. E não é que ele conseguiu. Osiris foi o cara por trás da criação da Embraer, a gigante brasileira que mudou a história da aviação mundial. De um sonho desacreditado, nasceu uma das maiores empresas aeroespaciais do planeta. A história da Embraer, as asas do Brasil. Então, se ajeita aí, porque o vídeo tá só começando. Osiris Silva nasceu no dia 8 de janeiro de 1931 em Bauru, interior de São Paulo. Desde pequeno, ele era um sonhador, daqueles que olham para o céu imaginando infinitas possibilidades. Junto com seu melhor amigo de infância, o Zico, apelido de Benedito César, os dois compartilhavam uma fantasia: criar aviões. Essa paixão começou durante uma aula na escola, quando Osiris ouviu pela primeira vez sobre Santos Dumont, o brasileiro que inventou o avião. Curioso, ele perguntou ao professor: se foi um brasileiro que inventou o avião, por que aqui no Brasil a gente não fabrica aviões? A resposta veio com uma risada: aqui no Brasil a gente não fabrica nem bicicleta, quem dirá avião? Mas, em vez de desanimar, aquilo acendeu uma faísca dentro de Osiris. Aquela curiosidade virou um sonho, e o sonho, mais tarde, virou uma paixão por aviões, que mudaria o rumo da história. Alguns anos depois, Osiris e o amigo Zico deram um passo importante no sonho que os dois carregavam. Começaram a fazer aulas de aeromodelismo. Eles aprenderam a montar, ajustar e pilotar pequenos modelos de aviões. E olha, o coração dos dois quase saltava de tanta empolgação. Era só começar a falar de avião que os olhos deles brilhavam. Eles passavam horas e horas sentados no banco da praça, que eles mesmos apelidaram de escritório, só discutindo ideias e trocando sonhos. Eles queriam muito estudar engenharia aeronáutica, mas naquela época, e estamos falando dos anos 40, esse curso nem existia no Brasil, e fazer fora era praticamente impossível, por causa dos altos custos. Então, já que construir um avião ainda não dava, eles decidiram pilotar um. Se matricularam numa escola preparatória da aeronáutica, ligada à Força Aérea Brasileira. Foram 4 anos intensos de curso, até que os dois viraram pilotos militares. Osiris foi designado para o grupo de aviação de transporte da FAB e começou a atuar no Correio Aéreo Nacional, voando pela região da Amazônia. Tudo ia muito bem, mas aí veio um golpe duro que Osiris jamais esperava. Zico, seu melhor amigo desde os tempos de infância, o cara que sonhava junto, que dividia cada plano no escritório da praça, que ria, sonhava e acreditava com ele, perdeu a vida num trágico acidente aéreo. A notícia foi como um soco no estômago. Osiris ficou devastado, mas no meio da dor, tomou uma decisão silenciosa e firme. O sonho dos dois não morreria com Zico. Osiris seguiria em frente, por ele e pelo amigo Zico. Depois de cerca de 10 anos servindo como piloto, veio uma surpresa. Em 1950 foi criado o tão sonhado curso de engenharia aeronáutica no Brasil, o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, fundado pelo brasileiro Casimiro Montenegro, em São José dos Campos, São Paulo. Osiris não pensou 2 vezes. Mesmo amando voar, ele agarrou a chance com tudo e não demorou para se destacar. Virou o melhor aluno da turma, determinado, focado e com os olhos no objetivo. 4 anos depois, se formou com honra e recebeu uma medalha de ouro do próprio reitor da universidade. Logo depois da formatura, o talento de Osiris chamou a atenção. Ele foi indicado pelo reitor para trabalhar no departamento de aeronaves do Centro Técnico de Aeronáutica, o famoso CTA. E foi ali que ele se tornou líder do desenvolvimento do projeto IPD 6504, um nome complicado para um sonho ousado: construir o primeiro avião genuinamente brasileiro. Ao lado de outras mentes brilhantes, como o brigadeiro Paulo Vitor da Silva, os engenheiros Max Rostou, Osílio Silva e Guido Pessotti, eles encararam o desafio. Mas a verdade é que quase ninguém acreditava nesse projeto. Era difícil, cheio de obstáculos e com zero incentivo financeiro. E foi aí que Osiris teve uma ideia ousada. Ele colocou a pasta do projeto no meio de vários outros documentos que seriam revisados. No meio daquela pilha de documentos, o IPD 6504 acabou sendo aprovado, passando despercebido, quase que no susto. A partir daí nasceu o Bandeirante, o primeiro avião feito por Osiris e sua equipe.
Exatamente no dia 22 de outubro de 1968, ele finalmente decolou, e esse foi o primeiro grande passo. Mas o caminho ainda seria cheio de nãos. Mesmo com o sucesso do Bandeirante, ninguém queria investir. Ainda existia muito preconceito com a ideia de avião feito no Brasil. Num domingo qualquer, parecia só mais uma manhã tranquila, o avião presidencial estava sobrevoando a cidade de Guaratinguetá, que fica ali pertinho de São José dos Campos. O inesperado aconteceu. Um forte nevoeiro tomou conta da região, forçando o avião a mudar a rota e pousar em São José dos Campos. Agora segura essa coincidência. Todas as autoridades estavam em Guaratinguetá esperando o presidente. E adivinha quem era o único oficial disponível para receber ele em São José dos Campos? Exatamente, ele mesmo. O Major Osiris Silva. Sem pensar duas vezes, Osiris aceitou a missão. Mas ele viu ali mais do que uma simples recepção. Enxergou a chance de sua vida. Levou o presidente até o local onde estava o Bandeirante, o avião que ele e sua equipe haviam criado com tanto esforço. O presidente, ao ver aquele projeto com os próprios olhos, reconheceu na hora o brilho da mente de Osiris e o tamanho daquilo que ele estava construindo. E foi assim que o sonho ganhou asas de verdade. O presidente abraçou a ideia e pouco tempo depois, Osiris Silva, com apenas 38 anos, se tornava o presidente da recém-criada Embraer. Em janeiro de 1970, a Embraer finalmente começou a operar. A empresa já nascia com um baita potencial de mercado, e tudo parecia estar no caminho certo. As primeiras experiências com o protótipo do Bandeirante foram um sucesso. O avião voava bem, o projeto era sólido, e o próximo passo era colocar a fabricação em série para rodar. Depois de tentarem apoio no setor privado e a ideia não dar certo, a equipe tentou outra coisa: propor ao governo a criação de uma companhia de capital misto, ou seja, com investimentos divididos entre o governo e a iniciativa privada, com o capital inicial vindo do Estado. E foi assim que no dia 19 de agosto de 1969, a Embraer foi oficializada por decreto de lei. A sede da empresa foi instalada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São José dos Campos, o endereço que até hoje carrega essa história. O Bandeirante também passou por algumas mudanças no modelo, ganhou ajustes técnicos e até o código mudou. Passou a se chamar EMB 110. Durante os anos 70, a Embraer foi ganhando cada vez mais prestígio. O Bandeirante se tornou um verdadeiro sucesso e estava em destaque no Brasil e no exterior. A empresa começou a atrair clientes em diversos setores da aviação, agrícola, comercial e executiva. E não parou por aí. Vieram novas aeronaves que também fizeram bonito no mercado. O Ipanema, o Chavante e o Xingu, cada um com sua importância e desempenho reconhecido. Foi nessa mesma década que a Embraer deu mais um passo ousado. Firmou sua primeira parceria com uma empresa estrangeira, a americana Piper. Juntas, criaram uma nova linha de produção. Com isso, a Embraer já se firmava como uma gigante, se expandiu internacionalmente e o Bandeirante continuava sendo o carro-chefe. Outras aeronaves também já tinham conquistado seu espaço, e o Brasil, que antes não fazia nem bicicleta, agora tinha uma empresa que concorria com as gigantes da aviação mundial. Nos anos 80, a Embraer decidiu dar mais um passo ousado, e para isso se juntou com duas empresas italianas, a Air Italia e a MAC, que mais tarde se uniram e formaram a Air Mac. Juntas começaram a desenvolver projetos voltados tanto para aviação comercial quanto para a área de defesa. Foi nessa parceria que nasceu o primeiro caça da Embraer, o AMX, um avião de combate moderno para a época, que marcou a entrada definitiva da empresa no setor militar. Mas não parou por aí. Eles também criaram o MB-312 Tucano, um avião turbo-hélice desenvolvido para treinamento militar. A ideia era entregar um desempenho equivalente aos aviões a jato de instrução, mas com um custo bem menor. E deu certo. O Tucano fez sucesso no mundo inteiro. E no setor comercial, a inovação veio com o MB-120 Brasília, um avião avançado, tecnológico e com visual moderno. O Brasília caiu nas graças das companhias aéreas, sendo operado por 26 empresas em 14 países diferentes. Esse foi mais um símbolo do quanto a Embraer já estava deixando sua marca no mundo. No comecinho dos anos 90, a Embraer quase faliu. Numa tentativa de dar um passo além, se uniu à Fama, uma fabricante argentina de material aeroespacial, e juntos começaram a desenvolver um projeto super ambicioso, o CBA-123, um avião inovador que chamava a atenção pela velocidade e pelo silêncio impressionante durante o voo. Tudo indicava que seria um sucesso. Parecia promissor, mas tinha um porém: o custo. O investimento necessário era altíssimo, e apesar de toda a inovação, o mercado não estava preparado ou disposto a bancar aquele projeto.
O resultado, o CBA-123 não decolou comercialmente, e isso custou caro para a Embraer. 4 anos depois, a empresa começou a sentir o peso dessa aposta, enfrentando uma crise financeira séria. A insistência no projeto não vingou e acabou puxando a empresa para um momento bem delicado. O cenário para a Embraer era crítico. Foi aí que Osiris Silva, o fundador da Embraer, precisou voltar para tentar salvar a companhia. E ele não perdeu tempo. Iniciou um processo de privatização que seria finalizado ainda naquele mesmo ano. Mesmo em meio ao caos, a equipe da Embraer não desistiu, muito pelo contrário. Eles usaram esse momento como combustível. Os engenheiros mergulharam de cabeça em estudos sobre o mercado de aviação regional. Queriam entender exatamente o que o mercado precisava. E dessa pesquisa nasceu uma nova ideia. Um projeto que dessa vez tinha tudo para dar certo. Foi assim que eles criaram o ERJ-145, um jato bimotor narrow body, com capacidade para 37 a 50 passageiros. Era uma aeronave mais acessível, eficiente e principalmente feita sob medida para o que o mercado estava pedindo. E dessa vez funcionou. O ERJ-145 foi um sucesso e não parou por aí. Ele deu origem a uma linha inteira de aviões regionais. ERJ-135, 140, 145 e o 145XR. Esse foi o começo de uma nova fase para a Embraer. No começo dos anos 2000, a linha ERJ de aviões regionais ainda bombava no mercado, consolidando a Embraer como uma das maiores fabricantes do mundo. Embalada por esse sucesso, a empresa decidiu dar um passo ousado. Lançou o programa E-Jets, uma nova geração de jatos comerciais com capacidade entre 70 e 130 passageiros. Era a resposta perfeita para o crescimento do transporte regional. E foi aí que a Embraer percebeu que poderia ir além. Se o mercado de aviões comerciais estava em alta, por que não investir também no mercado de aviões executivos? E foi exatamente o que eles fizeram. Nasciam as linhas Legacy e Phenom. E pouco tempo depois, o impressionante Lineage 1000E, o maior jato executivo do mundo na época. Era luxo, era tecnologia, era simplesmente o Brasil se destacando no topo da aviação mundial. A nova década começou com tudo para a Embraer. Depois de anos de desenvolvimento em parceria com a Força Aérea Brasileira, mais uma linha de aviões foi feita. O KC-390, finalmente concluído, estava pronto para conquistar os céus com sua capacidade militar versátil. Mas não parou por aí. A Embraer lançou também os E-Jets E2, jatos comerciais ainda mais silenciosos, econômicos e sustentáveis. E para o mercado executivo, apresentou a sofisticada família Praetor, reforçando sua presença entre os grandes líderes do setor. Nesse mesmo período, a empresa decidiu investir ainda mais na sua presença internacional. Abriu uma fábrica em Melbourne, nos Estados Unidos, voltada para a produção dos seus jatos executivos. E em 2013, inaugurou uma nova unidade em Jacksonville, também nos Estados Unidos. O foco estava claro: crescer no exterior sem perder suas raízes. A inovação continuava. A Embraer lançou novos modelos da linha Legacy, o 450, o 500 e o 650, com melhorias tecnológicas e mais conforto. Mas a empresa queria ir além da aviação. Em 2012, firmou uma parceria com a Telebrás e o governo federal para um projeto inédito: o lançamento de um satélite geoestacionário brasileiro. Era um passo ousado, que ampliava ainda mais os horizontes da companhia. E como a educação está no DNA da Embraer, em 2013 nasceu mais uma escola, Colégio Embraer Brigadeiro Casimiro Montenegro Filho, em Botucatu, voltado à formação de jovens talentos no interior paulista. O programa E2 seguia a todo vapor, desenvolvendo jatos comerciais com até 150 assentos e os mais baixos níveis de ruído e consumo do mercado. Um destaque foi o lançamento do E190 E2, feito em parceria com a companhia aérea norueguesa Widerøe, sendo o primeiro modelo entregue dessa nova geração. Em 2015, a Embraer resgatou um clássico. Lançaram uma nova versão do avião agrícola que a Embraer fabricava lá nos anos 70, o Ipanema 203. Mas com um detalhe importantíssimo: ele foi o primeiro do mundo produzido em série que funcionava 100% movido a etanol. Um avião sustentável, brasileiro, feito para cuidar do campo com tecnologia de ponta. Atualmente, a Embraer continua fazendo o que sempre fez de melhor: pensar grande, pensar diferente, pensar no futuro. A empresa está investindo em um projeto ousado: o eVTOL, um veículo elétrico de decolagem e pouso vertical. Uma ideia que parece saída de um filme futurista, mas que já está sendo colocada em prática e promete revolucionar a mobilidade urbana. E quando a gente olha lá para trás, lá no começo,
Quando Osiris estava na sala de aula e sonhava em criar um avião, a gente não imaginaria o que a Embraer chegaria a se tornar e tudo que essa empresa já fez. De um país que um dia ouviu que nem bicicleta sabia fabricar, o Brasil se tornou referência mundial na aviação. Tudo isso graças a muito trabalho, coragem, inovação e, é claro, pessoas que acreditaram que a Embraer seria possível. E falando em pessoas, que tal a gente lembrar daquele que começou tudo isso? Osiris Silva, o homem por trás da ideia. O visionário que deu vida à Embraer. Ele comandou a empresa até 1986. Quando foi chamado para presidir a Petrobras. Mas seu vínculo com a Embraer era mais forte do que qualquer cargo. Em 1991, ele voltou para liderar um dos momentos mais decisivos da história da companhia, o processo de privatização, que foi concluído em 1994. Mesmo já com idade avançada, Osiris nunca conseguiu parar. Em 2008 foi nomeado reitor pela Unimonte, e anos depois passou a atuar como chanceler da Universidade de São Judas. Sempre ativo, sempre contribuindo, sempre acreditando no Brasil. Aos 93 anos foi homenageado com o troféu Osiris Silva, criado pela Fundação Dom Cabral para reconhecer líderes que fizeram e fazem a diferença nas áreas da educação, inovação e empreendedorismo. E hoje, em 2025, aos 94 anos, Osiris ainda está vivo e ele pode olhar para o passado e falar com orgulho: Zico, nós conseguimos. Nós conseguimos criar um legado inspirador que vai muito além da aviação. No final das contas, o que Osiris fez foi dar asas para o Brasil e mostrar que a gente também pode voar alto. E o resto, você já sabe.